Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto do Belo e hoje nós vamos falar sobre desenhar. Você sabe desenhar? Todos nós sabemos desenhar. Desde a nossa infância, o desenho está presente com nossas primeiras hipóteses, de escrita. Nossa primeira expressão de escrita, nossos primeiros rabiscos, por volta dos 2 aninhos em diante, desejam imitar o fazer adulto em seus mínimos detalhes. Então, chega a fase escolar quando felizes somos apresentados aos pincéis, giz de cera, canetas coloridas, lápis de cor, um mundo totalmente colorido à nossa disposição. Então, quando é que perdemos contato com esse universo ou nos descobrimos não desenhistas? Quando isso acontece? Bom, muitas são as pessoas que referem ao se ver numa situação em que precisam desenhar com a grande afirmação: eu não sei desenhar. Alguns se recusam afastando o papel ou destinam para outro colega com fama de habilidoso nesse mundo das artes. Isso acontece muito no mundo da escola, mas também em outros universos onde o desenho é necessário. Então, antes de começar a falar sobre essa evidência, com a qual certamente você balançou a cabeça afirmativamente, vamos falar um pouco sobre os hemisférios cerebrais e o dilema do hemisfério negligenciado. Um dado importante que vale lembrar é que a mão direita, a qual a maioria das pessoas usam, é ligada ao hemisfério esquerdo. E a mão esquerda, usada pelos canhotos, é controlada pelo hemisfério direito. É perceptível que muitas pessoas canhotas têm habilidade para o desenho. Eu posso até afirmar que sim, porque eu sou canhota e eu desenho muito bem desde pequena. É perceptível que isso aconteça, porque está estimulando, o canhoto está estimulando mais o hemisfério direito, mas nem sempre isso é uma verdade absoluta. Na verdade, existe aí também um estímulo do ambiente, como essa criança foi apresentada a esse mundo da expressão logográfica, da expressão pictórica. Mas isso não exclui os destros a serem aptos a desenhar. Eu mesmo conheço muitas pessoas que são destras e desenham muito bem. Isso ocorre porque o processo para a aprendizagem do desenho causa bastante desconforto mental, devido ao lado dominante do cérebro não ser responsável pelo ato de desenhar. As pessoas canhotas já lidam com esse conflito, que é gerado ao se focar no lado direito do cérebro, por mais tempo devido à sua condição de ser canhota, Consequentemente, sentem menores desconfortos do que alguns destros. Ou seja, nós do universo canhoto, nós que vemos o mundo através da mão esquerda, nós também somos obrigados a nos adaptar ao mundo dos destros, porque são a maioria. Então, acabamos desenvolvendo maiores habilidades, às vezes nos 2 lados do cérebro, dependendo do tipo de atividade que você faz, da profissão ou do que gosta de fazer de hobbies, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Existe uma escritora muito famosa no universo do desenho, porque ela trouxe estudos neurocientíficos para um livro que ela escreveu e que já escreveu há muito tempo. Nas palavras de Beth Edwards, ou Elizabeth Edwards,
uma pesquisadora das artes que escreveu um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, ela refere: aprender a desenhar, então, acaba não sendo aprender a desenhar. De forma paradoxal, significa aprender a acessar por vontade própria o sistema cerebral que é apropriado para o desenho, que esse é o hemisfério direito. Essa citação está no livro dela, esse livro que eu já citei, 2005, página 77. Nessa obra, ela traz seus estudos advindos das neurociências com sua experiência prática em ensinar as pessoas a desenhar. Ela revela que muitas pessoas possuem um hemisfério direito travado para o desenho por hábitos com o hemisfério esquerdo em dominância, ou por acreditarem que não podem desenhar, porque existe também essa influência social, né, de um desenho padrão, e se você não faz aquele desenho padrão, você não sabe desenhar. Apesar de um ser complementar ao outro, né, um hemisfério ser complementar ao outro, os lados do cérebro podem funcionar de forma independente. Os hemisférios cerebrais assumem funções distintas e bem definidas na gerência do comportamento humano. Capacidade esta que, de certa forma, pré-definida por alicerce genético, que, além disso, os permitem funcionar parcialmente independentes, mesmo quando isolados um do outro, porque existe aí um gene, né, que define qual a sua dominância lateral. Na visão desenvolvimentista, tanto a capacidade de funcionar isoladamente quanto a efetividade na especialização são processos em grande parte decorrentes da interação dialética entre corpo, mente e ambiente, que se expressa nas vivências de um indivíduo desde o seu nascimento em diante. Nós temos esses dois hemisférios conectados e comunicados entre eles por uma região chamada corpo caloso, que vamos falar mais adiante. A competência neonatal do bebê é sem dúvida um fator intrigante, mas de certa forma plenamente explicável em termos do seu potencial neural. Existe um teórico chamado Benish que apresenta materiais indicativos de que nesta idade, provavelmente em tempo anterior, o neonato já possui todas as células nervosas que irá ter ao longo da sua vida e com uma possível exceção para os olhos, o sistema nervoso já é mais desenvolvido do que qualquer outro sistema do corpo. Muito embora a sua especialização hemisférica só venha a ser facilmente identificável entre os 5 e 10 anos de idade, paralela à consolidação do processo de lateralização. Isso hoje, com as evidências científicas mais atuais, se sabe sim que a criança nasce com a maior quantidade de neurônios que vai ter para a vida toda. Mas existem áreas como o hipocampo, o bulbo olfativo, que são áreas de neurogênese, né? Então, a criança, ainda com a interação com as pessoas e com o ambiente, vai ser estimulada a ter novos neurônios. Bom, então, essa especialização permite à criança desenvolver o sentido de direcionalidade, temporalidade, ritmicidade e lateralidade, período em que se torna claro o aperfeiçoamento da coordenação motora e da percepção do corpo no espaço e no tempo, ou seja, na sua estruturação espaço-temporal. Numa primeira vista, os hemisférios
parecem imagens de espelhos idênticos um ao outro, né? Porém, a ciência vem comprovando desde 1968, com eficácia através de exames de ressonância PET, Positron Emission Tomography, imagem de ressonância, né? Funcional, que são os fMRI, eletroencefalografias, que são os EEG, e fluxo sanguíneo cerebral regional, que são os RCBFs, a existência de assimetria anatômica, neuroquímica e funcionais, designando assim as especializações hemisféricas, ou seja, uma pessoa da outra pode diferenciar em volume de um hemisfério ou outro, dependendo das experiências que ela vivencia e as atividades, intensidade dessas atividades que ela experiencia no seu dia a dia. E nós estamos sempre transformando o nosso cérebro. Assim como, de repente, durante um tempo eu faço uma atividade com grande intensidade que ativa mais o hemisfério esquerdo, e por algum motivo eu paro de realizar aquelas atividades e passo a realizar outras que ativam mais o direito, esse direito pode vir a crescer em volume e o outro estabilizar ou até a retroceder um pouco no seu volume. Porque existe toda essa questão do fluxo sanguíneo, das atividades neuroquímicas, neurotransmissoras, sendo grande ativador e estimulador desse volume do cérebro e dos seus hemisférios. A manifestação lateralizada de muitos comportamentos levou a postular no passado que um dos lados do cérebro possui dominância funcional sobre o outro e exerce o comando da execução das ações no lado contralateral do corpo. Mas isso se sabe hoje que não é bem assim. Hoje vê-se a lateralidade como resultante das especializações funcionais herdadas e adquiridas por cada um dos lados do sistema nervoso, nos níveis sensorial, central e nos efetores viscerais e motor. Um dos olhos é dominante em relação ao outro. O acoplamento do telefone se faz em um dos ouvidos e, segundo Tan e Tan, 1995, na velocidade de condução do impulso nervoso no nervo ulnar e mediano do lado esquerdo das mulheres, existe uma diferença. Centralmente, o hemisfério direito é mais especializado para tarefas não verbais, é sintético, lida mais com coisas concretas, utiliza mais o raciocínio analógico, é não temporal, é espacial, intuitivo e holístico, enquanto o hemisfério esquerdo é verbal, analítico, simbólico, abstrato, temporal, digital, lógico e linear, segundo Brandão, 1995. E isso, vendo pesquisas sobre o gênero masculino e feminino, se vê que as mulheres buscam mais atividades que ativam o hemisfério direito do que os homens, assim como os homens buscam atividades que ativam mais o hemisfério esquerdo. Mas isso não é totalmente uma constância, mas ainda hoje se vê um volume maior de homens que buscam as engenharias do que as mulheres, assim como existem mais mulheres que buscam as licenciaturas e as pedagogias que os homens, mas isso está mudando. O funcionamento conjugado dos dois hemisférios se dá através do que eu falei anteriormente, do corpo caloso, que é relativamente mais espesso nas mulheres e resulta em algumas diferenças de gênero na emissão de respostas motoras, segundo Delacoste, Uttensing, Holloway e Hopman, mais David e colegas.
A prevalência de ocorrências de distúrbios psicossomáticos no lado esquerdo do corpo indica maior envolvimento do hemisfério direito no processamento das informações emocionais. Isso quem nos afirma é Min e Lee. Também dois pesquisadores dessa área das emoções. A lateralização das atividades motoras é fenômeno de constatação empírica, tal como vista para a escrita. Essa dualidade entre o lado esquerdo e o direito não é apenas relacionada à percepção, mas até na própria linguagem existe um certo preconceito, enquanto os dois lados cerebrais, por exemplo, em inglês, left significa esquerdo, que vem do anglo-saxão, que quer dizer fraco ou inútil. Sim, o canhoto, tudo que está na esquerda sempre teve esse certo preconceito, como algo que não é bom. Esse lado esquerdo controla o hemisfério direito, mas já o lado direito, que é right, que controla o hemisfério esquerdo, dominante na cultura ocidental, significa reto ou justo. Isso também é encontrado até em línguas latinas. Como exemplo, podemos citar o português, nossa língua materna. Dizemos que algo direito é algo certo, dentro do que se é esperado, né? Para elucidar ainda mais o processo dos dois hemisférios cerebrais, podemos fazer comparações entre formas paralelas do conhecimento dos dois lados. Então, vou trazer uma comparação entre os dois lados como se fosse um quadro, certo? O hemisfério esquerdo, então, ele é responsabilizado, segundo Edwards 2005, por intelecto. Ele é o responsável pelo intelecto convergente, digital, secundário, analítico, linear e racional. Já o direito está relacionado à intuição, à divergência, à analogia, ao que é primário, relacional, não linear e intuitivo. Cabe aqui dizer também que eu já falei em outros podcasts onde eu trabalhei sobre o cérebro infantil que o desenvolvimento do cérebro da criança acontece do hemisfério direito em direção ao esquerdo, do occipital da nuca em direção ao frontal, à testa, e que a criança ela tem todas essas peculiaridades e qualidades mais intensas e bem aprimoradas do que o adulto, que é ser intuitivo, divergente, analógico, primário, relacional, não linear e intuitivo. Então, a criança precisa do concreto para chegar no abstrato, do literal, né? E da experiência empírica para que ele consiga abstrair e construir conceitos. Aí sim a gente vai levando a apresentar à criança o mundo do hemisfério esquerdo através da linguagem que ela entende pelo hemisfério direito. Vamos então ao ato de desenhar. O ato de desenhar é bastante curioso e ainda pode gerar muitos estudos e teorias ajudando nos avanços da ciência sobre o conhecimento do órgão mais potente dos seres humanos, que é o cérebro. A capacidade para o desenho depende da capacidade de ver da maneira que um artista vê. Esse simples feito de ver como os artistas veem pode tornar nossa vida e principalmente nossa visão muito mais interessante. O desenho é um processo mágico onde nós deixamos de lado o mundo verbal e damos atenção ao esquecido mundo das formas. Através do meio mais direito, nossas
percepções visuais atravessam o sistema humano. Retinas, trajetos de fibras ópticas, hemisférios cerebrais, trajeto de nervos motores. Como se por mágica uma simples folha de papel pode representar nossa visão do mundo e através dessa visão o observador do desenho poderá também nos ver como somos, nossa essência. Quero trazer aqui um pensamento de Leonardo da Vinci. Quando ele pegava um pedaço de pedra, de rocha, para esculpir, ele olhava para aquela rocha e ele já visualizava a forma que ela seria no final da sua obra. Então ele costumava dizer que o que ele fazia não era algo fenomenal, ele apenas retirava os excessos e ali estava a obra imaginada. Olha que incrível! Então, esse é o universo do artista, é o da imagem, é o do precúnios, do imaginar, e ele quase consegue apalpar o que ele imagina, porque ele vê pelo mundo das formas. O desenho pode nos revelar muita coisa a respeito de nós mesmos. Muitas faces que são ocultas pelo modo verbal dominante e frequente. Através dos nossos desenhos, podemos revelar como vemos as coisas e também como reagimos a elas. Quando desenhamos, a princípio recorremos à modalidade verbal, mas quando ela já não é mais suficiente, nem a lógica, nem palavras, temos acesso à maravilhosa modalidade das formas, das relações, da intuição e da percepção analógica. As técnicas propostas por Beth Edwards ensinam apenas os primeiros passos para se aprender a desenhar. Elas proporcionam melhor o conhecimento dos dois hemisférios cerebrais e como podemos usar a aptidão de cada um deles. Quando nos tornamos observadores do nosso cérebro, podemos aprender até certo ponto como ele funciona. Com isso, poderemos ampliar as nossas percepções, conhecendo os dois hemisférios e conseguindo abordar problemas não apenas relacionados ao desenho, mas em outros campos do conhecimento. Veremos as soluções dos problemas de duas maneiras, não só abstrata, verbal e lógica, mas também holística, muda e intuitiva. Utilizando essa dupla capacidade do nosso cérebro, lado esquerdo e direito, poderemos desenhar todo e qualquer assunto, nada será difícil ou impossível. Tudo pode ser tema de desenho, sendo apreciado e aperfeiçoado, seja alguns centímetros de relva, um vidro partido, uma paisagem ou um ser humano. O ato de desenhar deve ser feito regularmente, mediante a prática. O nosso cérebro fará a transição para o lado imagético do cérebro com cada vez mais facilidade. Sem a prática do hábito de desenhar, essa transição poderá ser obtida com mais dificuldade e levará mais tempo para ter acesso a ela novamente. Segundo Edward, Beth Edwards, ou Elizabeth Edwards, no livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, existem componentes básicos na capacidade de perceber o desenho. Percepção das bordas, que é basicamente a percepção das arestas que são compartilhadas, ou seja, são os traços do desenho, o seu próprio contorno.
A percepção dos espaços seria a compreensão dos espaços positivos, que seriam o que é mais importante e que compõe o desenho. O formato, por exemplo, de um cabrito é o seu traçado em si. E os espaços negativos, que seriam as bordas, a informação visual, que é normalmente desprezada pela maioria das pessoas, o que está em preto. A terceira é a percepção dos relacionamentos. Esta habilidade nada mais é que as relações dos elementos que compõem o desenho. Em resumo, seria a perspectiva e a proporção. A percepção das luzes e sombras seria o quarto componente. Essa habilidade é o que nós chamamos de sombreamento. E o quinto componente, que é a percepção do todo, ou gestalt. Esta seria a essência do desenho, a coisa que é representada no desenho, seja a natureza morta, um rosto ou um objeto. O hábito de desenhar não é tão inacessível como a maioria das pessoas pensam. Você logo descobrirá que desenhar é uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa normal com visão e coordenação motoras medianas. Esse é um pensamento de Edwards no livro 2005. Ou seja, se somos capazes de enfiar a linha na agulha ou conseguimos arremessar uma bola à distância, temos capacidade para desenhar. Ao contrário do que a grande maioria pensa, a habilidade manual não é um fator primordial ou exclusivo para o desenho. Vamos então às nossas neurodicas para aprimorar o seu desenho ou ativar a sua capacidade de desenhar de hoje. As nossas neurodicas sempre são um oferecimento da Universidade do Brincar. Venha aprender conosco em diferentes áreas, como gestão pessoal e financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas da psicanálise, educação física, educação infantil, coaching e neurociências. Faça hoje sua inscrição mensal por R$ 59,90 ou semestral com um descontão. Acesse já o link www.universidadedobrincar.com.br, a Universidade da Ciência do Brincar. Primeira neurodica vem das orientações de Elizabeth Edwards, essa especialista em ativar o nosso hemisfério direito. Técnica do desenho do rosto e do vaso. Então, é uma técnica específica que você já deve ter visto na internet, ou então você coloca lá, desenho vaso e rosto, você vai visualizar a forma, né? Uma imagem que parece um vaso e quando você olha para as bordas externas, você vê dois rostos. Primeiro, a pessoa é orientada a como fazer o desenho com instruções como faça linhas horizontais para a base. E em seguida, copie cada parte do rosto, lábios, nariz, queixo e bochecha. Então, você vai precisar dessa imagem para você conseguir ir olhando e fazendo os traços do rosto que está voltado do lado, seu lado esquerdo para o direito e o outro rosto que está voltado do lado direito para o esquerdo, né? A razão de ser dessa técnica é que a maioria das pessoas sente uma confusão ao fazer esse exercício. Então, você está ativando os seus hemisférios. O conflito mental que se dá pode ser grande, podendo levar a pessoa à desistência ou até um momento de paralisia. O desenho pode chegar a um ponto que será necessário mudar a direção. Ficamos sem saber aonde ir. O objetivo dessa técnica é exatamente isso: criar um conflito que faça com que a pessoa passe pelo travamento
mental que pode ocorrer quando são inadequadas ou insuficientes as instruções para a tarefa em questão. Esse conflito ocorre porque as instruções dadas colocam em ação o lado verbal do cérebro, ao ser pedido que desenhasse cada parte do rosto, dando o nome às mesmas. Mas ao passar para o segundo perfil, que é a conclusão do vaso, só pode ser executada passando-se para a modalidade visual e espacial, que é a parte do cérebro capaz de se perceber e de avaliar a forma não verbal, as relações entre os tamanhos, curvas, ângulos, formas e comprimentos. Então, não sei se você já pegou a ideia, você vai começar pegando a imagem na internet do rosto vaso, e aí você vai reproduzir o desenho no papel, olhando para os rostos que ficam para a borda externa dessa imagem. Esse exercício você vai estar usando o seu hemisfério esquerdo. Depois você vai desenhar novamente no papel, agora olhando para o centro, para dentro da imagem, que é o que forma o vaso, né? Ele está em uma cor contrária, né? Num negativo dessa imagem toda. Então você vai desenhar o vaso. Esse vaso estará sendo ativado, né? Estará sendo desenhado, ativando a forma que fica no hemisfério direito. Segunda neurodica de hoje: pegue um objeto simples, como uma pedra, olhe para ela primeiramente por todos os ângulos, coloque numa distância em que você ainda consegue ver a sua textura, rachados, detalhes, sente-se com uma folha e lápis, desenhe o que você vê. Observe, olhe para o desenho e olhe para a pedra novamente, vá desenhando o que você está vendo dessa pedra. Neurodica número 3. Você pegará a mão esquerda ou direita, se você for canhoto, como eu. Então, você vai pegar a sua mão contrária, a sua mão não dominante, juntará os dedos, olhando para a mão, desenhará sem olhar para o papel as linhas formadas pelas rugas da sua mão. Então, você vai desenhar apenas as rugas que estão no centro da sua mão. Você vai dobrar os dedos de forma que você deixa só o centro aparecendo onde tem aquele M, e você vai desenhar no papel sem olhar para o papel e sem tirar os olhos das suas rugas, das suas linhas centrais da sua mão. Coloque, então, um timer para despertar em 5 minutos e faça esse exercício até o tempo acabar. A ideia do exercício é realmente produzir algo sem sentido, para sintonizar melhor o seu olho com a sua mão. Você pode fazer esse exercício com um papel amassado, ou uma folha, ou qualquer outra coisa com muitas linhas. Independente de qualquer coisa, o desenho cego é um bom exercício de aquecimento antes de começar a desenhar. Compreendeu? É muito divertido, experimente. Neurodica número 4. Técnica da imagem invertida. Essa é a técnica que destrava de vez o hemisfério direito. É a técnica mais espetacular da Edwards, né? Da Elizabeth Edwards. As coisas mudam de aspecto quando são vistas de cabeça para baixo. Será que você, quando era pequeno, não brincou como eu? Eu gostava de olhar a pessoa de ponta cabeça e eu pedia para a pessoa conversar e eu via o queixo conversando. Às vezes eu até pedia para eu desenhar 2 olhos no queixo. Então, as crianças gostam muito dessa prática de ver de ponta cabeça. Você já deve ter visto crianças fazerem isso. Então, quando
a gente ativa o nosso hemisfério direito, a gente volta a ter a percepção infantil. Isso é fantástico, porque eles são ótimos artistas. A criança para de ser artista quando nós começamos a dar um universo adulto para ela totalmente padrão. As técnicas ensinadas para a criança pela abordagem regimiliana também mostram isso. Eles são excelentes desenhistas, porque eles são convidados a ver o real e não a usar técnicas padronizadas. Então, através dessa técnica da imagem invertida, nós vamos fazer esse exercício, porque somos habituados a atribuir um topo e uma base para tudo. Somos habituados a atribuir um topo e uma base para tudo. Esperamos ver as coisas a partir desses pontos, ou seja, da base para o topo. Com isso, fica comum identificarmos o que nos cerca e classificamos as coisas de acordo com os conceitos e lembranças armazenados na memória. Ao vermos as coisas de cabeça para baixo, nos sentimos desconfortáveis, pois os sinais visuais não são os mesmos, mas vemos com mais detalhes aspectos de luz e sombras, porque nós vamos criando um mapa espacial do que nós já vemos, o que nós estamos acostumados a ver. E fazendo esse exercício da imagem invertida, a gente precisa desconstruir o que já conhecemos e começamos a ver os detalhes novamente. O ideal é um desenho só de linhas. Nessa técnica, a tarefa é copiar um desenho a traço que representa o compositor, por exemplo, Igor Stravinsky, feito por Pablo Picasso, mas de cabeça para baixo. Você pode pegar um desenho do Pablo Picasso que ele é só desenhado, feito por Igor Stravinsky, ou qualquer outro desenho se não tiver acesso a esse. Primeiro são dadas instruções como, em hipótese alguma, vire o desenho para a posição normal, certo? De cabeça para cima, visto que isso causaria uma transição para a modalidade do hemisfério direito e temos que evitar esse momento. O desenho pode ser começado por onde quisermos, seja por cima ou por baixo, mas sempre olhando a imagem invertida. O importante é copiar as linhas e sem dar nomes às partes. Elas devem ser vistas apenas como espaços adjacentes ou não. E tudo que precisamos saber está ali, bem diante dos nossos olhos. Ao longo da vida, as pessoas criam um repertório de formas padrões para olho, boca, nariz, dedo, etc. Esse repertório do artista é importante para compor o estilo dele, mas bloqueia o desenho realista. Porque quando você olha um nariz e reconhece que aquilo é um nariz, você para de olhar de verdade e usa seu repertório pré-estabelecido. Você pode fazer salvar os dois no seu computador e invertê-los para compará-los. Ou seja, você pode pegar a imagem que você usou para reproduzir no papel e depois printar e colocar no computador e virar as imagens para ver como ficaram. O resultado é interessante, não é um exercício para fazer todos os dias como os desenhos de aquecimento já citados aqui, mas é algo que vale a pena fazer de tempos em tempos para exercitar sua habilidade de desenhar algo aparentemente abstrato. A razão de fazer esse exercício é de que possamos fugir do combate entre as modalidades cerebrais. Quando a modalidade esquerda desiste por vontade própria, é evitado o conflito e a modalidade direita, que é apropriada para a tarefa, assume o seu papel com maestria, ou seja, o hemisfério direito entra em ação com maestria, com toda a sua intuição e a sua visão de forma.
Com esse exercício do desenho de cabeça para baixo, podemos ficar conscientes de como nos sentimos ao fazermos a transição da modalidade esquerda para a direita. O segredo é concentrar a atenção em informações visuais que o hemisfério esquerdo não pode ou não quer processar. Essas foram as nossas neurodicas neuróbicas de hoje. Espero que você faça o exercício e descubra o quanto você sabe e pode desenhar. Além de escutar os meus podcasts neuróbicos, convido vocês a estar lá no YouTube, no canal Humanidade Lúdica. Se inscreva no canal e veja os vídeos onde eu trago nas sextas-feiras Neurociência ou Brincar. Nas terças-feiras eu trago Antropologia do Brincar e do Brinquedo. E aqui toda quarta e quinta novos episódios neuróbicos. Me siga! Beijos lúdicos e até a próxima!